Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. E você que nos assiste já sabe, o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços e muitos esclarecimentos aqui na TVE, na nossa TV Pública dos Gaúchos. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e sucessões, direito imobiliário, direito previdenciário ou direito comercial, dúvidas de como gerir o seu negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br e também pode mandar pelo nosso WhatsApp 51 985 946 773. E hoje vamos falar sobre um tema que também recebemos muitas perguntas, que é sobre direito previdenciário. E quem está conosco hoje é uma grande especialista no tema, a doutora Luciana Souza. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, já vamos para a nossa primeira pergunta aqui, que é do telespectador Eliseu. Perdi a minha carteira de trabalho. E agora? O que eu posso fazer? Como é que eu vou fazer para me aposentar, doutora Luciana? Essa situação é bastante comum, até as pessoas terem extraviado a sua carteira de trabalho ou por alguma mudança, ou até aconteceu muito agora nas enchentes que nós tivemos no nosso estado. A gente perdeu todos os documentos. Né? Aconteceu muito, então não se desespere, não quer dizer que não vá poder se aposentar. Né? Existem outras formas de comprovar o tempo de contribuição. O primeiro passo que a gente recomenda é que retire pela internet a sua carteira de trabalho digital. Então, pela senha de acesso gov.br, é a mesma senha para todos os serviços do governo federal pela internet, e quem não tiver essa senha pode fazer uma, é possível baixar a sua carteira de trabalho digital. Se os vínculos empregatícios estiverem todos inscritos ali, então pode ficar mais tranquilo. Não precisa fazer nada, está tudo ali, está tudo certo. Está tudo ali. Outra forma também de comprovar o tempo de contribuição é através do CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Esse CNIS está dentro do portal Meu INSS. Então, ali vão aparecer todas as contribuições que já estão registradas no INSS. Agora, se tratarem de vínculos muito antigos, não estiverem nem na carteira digital e nem no CNIS, é possível comprovar mediante documentos. Por exemplo, ele pode buscar a empresa, solicitar cópias dos registros, então seria a ficha de registro de empregados, ou outros documentos que ele tenha, se tiver o termo de rescisão ou recibos da época, qualquer documento que tenha referente a esse vínculo empregatício, ele vai poder utilizar para comprovar. Então, tem algumas alternativas. Sim. Mas geralmente já está lá mesmo no CNIS, lá já aparece lá. Já. Os vínculos mais recentes, normalmente sim, porém, se forem vínculos antigos, lá da década de 70, início da década de 80, às vezes não constam. Ah, tá. Por isso que tem que pegar a documentação. Bom, temos a pergunta aqui da telespectadora Helena. Tem alguns meses de contribuição com valores abaixo do salário mínimo. Esses meses vão contar para a minha aposentadoria, doutora Luciana? Essa é uma questão muito importante, que inclusive teve algumas alterações com a reforma da Previdência. Como é que funciona? Vai depender da forma de contribuição e se foi um período anterior à reforma ou posterior. Então, como é que funciona? No caso do contribuinte individual, aquele que paga carnê para o INSS, nenhuma contribuição abaixo do salário mínimo vai ser considerada para a aposentadoria. Então, ele sempre vai ter que complementar ou fazer algum ajuste. No caso de quem trabalha com carteira assinada, já é um pouco diferente. Os períodos anteriores à reforma da Previdência, né, que foi em 13 de novembro de 2019, eles sempre vão contar para a aposentadoria. Por exemplo, a pessoa encerrou o seu vínculo empregatício ali no início do mês, no dia 10 ou no dia 15, e pode ser que aquele mês, então, tenha ficado com valor abaixo do salário mínimo. Então, anteriormente, a reforma não teria necessidade de nenhum ajuste, aqueles dias contam para a aposentadoria. Períodos posteriores à reforma da Previdência, como é que funciona?
Existem 3 formas de corrigir isso, né? A primeira forma seria complementar para chegar até o salário mínimo, aí sim aquele mês vai contar para a aposentadoria. Outra forma seria, é possível até agrupar 2 meses, então se eu tenho 2 meses com meio salário mínimo, eu posso agrupar esses 2 para que conte como um. Ou uma terceira possibilidade, se eu tiver em um mês uma contribuição abaixo do salário mínimo e em outro mês uma contribuição acima do salário mínimo, eu posso usar esse valor excedente para fechar o salário mínimo naquele mês que faltou. Então, existem sim essas formas de ajuste que podem ser feitas no momento da aposentadoria. Tu comentaste daquela questão da rescisão, que a pessoa trabalhar alguns dias no mês. Eu também pensei, mas como é que uma pessoa pode ganhar menos do salário mínimo, né? Ela pode trabalhar meio turno, por exemplo, 6 horas, né? Então pode ser que dê menos. Perfeito, acontece também. Bom, temos agora a pergunta da telespectadora Michele. Ouvi dizer que existe uma regra de pontos para a obtenção da aposentadoria. O que são esses pontos, doutora? Sim, o que significam os pontos? Os pontos significam a soma da idade com o tempo de contribuição na data da aposentadoria. Então, quando a gente fala de aposentadoria por pontos, é isso que deve ser considerado. Existe uma regra de transição para aposentadoria por tempo de contribuição, que é a regra de pontos. Então, além de o homem precisar ter 35 anos de contribuição e a mulher 30, além disso, a soma da idade, com a soma da idade e o tempo, precisa chegar a um determinado número. Esse número é variável a cada ano. Então, no ano de 2024, os homens precisam de 101 pontos, não anos, e as mulheres 91. 101 pontos. Vamos supor, a pessoa tem 65 anos e 35 anos de trabalho. Isso daria 100 pontos. Você está dizendo que tem que ter 101, então tem que trabalhar mais um ano ainda. Perfeito. Só me assustei. Pensei que chamou 35 anos de trabalho. Na verdade, mais meio ano, porque soma meio ano de idade, mais meio ano de tempo de contribuição. Né? Mas é esse raciocínio mesmo. Então, somando a idade com o tempo de contribuição na data da aposentadoria, agora, em 2024, precisa atingir 101 pontos os homens, né? E 91 pontos as mulheres. Porém, a cada ano aumenta 1 ponto. Então em 2025 tem que ter 102 pontos. Então, a pessoa vai ter que ter, ser um homem vai ter que ter 67 anos e 35 anos de contribuição. Isso e vai mesmo. até quando vai essa pontuação? Qual o máximo de pontos que vai chegar? Vai chegar até 105 e 95. 105 para os homens e 95 para as Então, mulheres. quer dizer que os homens vão ter que ter 70 anos de idade e 35 anos de contribuição. É isso mesmo, salvo algumas exceções. Por exemplo, a aposentadoria por idade, a aposentadoria especial é um caso à parte, Ok. que aí precisa de 85 pontos, mas é para atividades específicas, né? Então, mas a regra geral, essa que eu passei, a regra dos pontos. Existem também outras regras de transição. Essa é a regra dos pontos. Tá. Então, daqui a pouco, 80. Claro, na regra atual, teria que ter 70 anos um homem numa condição normal, sem ter insalubridade, no caso. Parece que a cada ano que passa, o tempo para me aposentar vai aumentar mais ainda. Bom, temos agora a pergunta do Antônio. Ele fala o seguinte: trabalhei na lavoura com a minha família quando era criança. Depois de adulto, vim para a cidade e trabalhei com carteira assinada. Eu posso somar o tempo de atividade rural com o urbano para me aposentar? Sim, é possível mesclar as duas formas de tempo de contribuição, sim. Então, tanto para aposentadoria por idade, quando isso acontece, no caso da aposentadoria por idade, a gente chama de aposentadoria híbrida. Por quê? Porque a aposentadoria rural tem uma idade diferenciada, né? Seria, no caso da rural, 60 anos a idade mínima para os homens e 55 para as mulheres. No caso da aposentadoria por idade urbana, já é diferente. Os homens precisam ter 65 anos de idade e as mulheres 62. E quando mistura os dois, como é que fica? Fica uma aposentadoria híbrida. Então, ele vai poder somar o tempo rural e o urbano para fins de atingir a carência
que é de 15 anos ou 180 meses de contribuição, porém a idade ela vai ficar igual à da aposentadoria urbana. Então o que vai valer é essa regra de 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. Então isso vale para a aposentadoria por idade e vale inclusive também para a aposentadoria por tempo de contribuição. Então é muito comum pessoas que, como no caso da pergunta, durante a infância e adolescência ou jovens adultos trabalhavam em regime de economia familiar, trabalhavam na lavoura e depois de um tempo ou foram servir ao exército ou foram ter uma atividade urbana, foram para a cidade, trabalhar com carteira assinada, isso acontece muito. Então, eles vão poder aproveitar aquele período lá de trás para somar ao seu tempo de contribuição e atingir o tempo mínimo para a sua aposentadoria. Quando fala assim, somar o tempo trabalhava quando era criança, a partir de que idade, como criança, que conta para fins de se aposentar? Ótima pergunta. Por muito tempo se estabeleceu a idade mínima de 12 anos na jurisprudência, porém já existem decisões no sentido de que é possível também incluir períodos anteriores aos 12 anos de idade. Mas nesses casos, a Justiça tem exigido provas bastante contundentes de que o trabalho daquela criança era realmente essencial para o sustento da família, não era só uma simples ajuda. Bom, temos agora a pergunta do Marco. Descobri que a empresa em que trabalhei não pagou as contribuições para o INSS. Esse tempo vai contar para a minha aposentadoria, doutora Luciana? Essa é uma outra dúvida bastante comum, né? Muitas pessoas se assustam quando vão verificar os seus registros no INSS e verificam que a empresa não pagou as contribuições. Muitos até ficam preocupados, imaginando que vão perder todo aquele tempo de contribuição, não vão conseguir se aposentar. Não, não é bem assim. Para aqueles trabalhadores que têm carteira de trabalho, né, tem registro em carteira de trabalho, mesmo que o empregador não pague as suas contribuições, aquele tempo vai contar para a sua aposentadoria, porque a obrigação de efetuar os recolhimentos previdenciários é da empresa, é do empregador. E a obrigação de fiscalizar esses pagamentos é do INSS. Então, o trabalhador não pode ser prejudicado se a obrigação não era dele. Então, é muito importante que ele mantenha guardados os documentos do seu vínculo empregatício, em especial a carteira de trabalho. Mas também, se quiser guardar termo de rescisão, inclusive recibos de salários, isso vai poder ajudar também na sua aposentadoria. Mas não quer dizer que ele vá perder aquele tempo. Bom, ótimos esclarecimentos até aqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. Fique com a gente. Até daqui a pouco. Bom, falei que é rapidinho, já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços e muitos esclarecimentos para os nossos telespectadores aqui na TVE, na TV Pública dos Gaúchos. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário ou direito comercial, não fique com dúvidas, mande sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorimpauta@tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp. Já aproveita e já salva na agenda do seu celular aí. O nosso número é o 51 985 946 773. E hoje que estamos falando sobre direito previdenciário com a doutora Luciana Souza, esclarecendo todas as dúvidas dos nossos telespectadores. Então, a nossa primeira pergunta aqui é da dona Jussara. Ela fala o seguinte: sou viúva e recebo pensão do INSS do meu falecido marido. Estou trabalhando e em breve pretendo solicitar a minha aposentadoria. Gostaria de saber se eu vou perder a minha pensão quando me aposentar, doutora Luciana. Não, tenho boas notícias para a dona Jussara. Ela não vai perder a pensão dela quando se aposentar, porque a legislação permite a acumulação de aposentadoria
do INSS com a pensão por morte. Porém, o que pode acontecer no caso dela? Dependendo do valor dos benefícios, pode ser que ela tenha um redutor em um deles. Então, como é que funciona? Quando ela se aposentar, o INSS vai verificar qual das duas rendas é mais alta, então o benefício de maior valor ela vai receber integralmente. E o benefício de menor valor, se ele for acima do salário mínimo, infelizmente ele vai ter um redutor no valor. Esse redutor vai ter que ser calculado porque depende da faixa. Então, entre 1 e 2 salários mínimos é uma faixa de redução, entre 2 e 3 salários mínimos é outra faixa, e assim por diante. Mas ela vai poder receber os dois benefícios. Muito bem, muito bem. Só não precisava ter essa redução, esse redutor aí, né? Isso também foi uma novidade da reforma da Previdência. Antes de novembro de 2019, era possível acumular os dois benefícios de forma integral. Bom, temos a pergunta agora da senhora Carmen. Sou dona de casa e tenho 62 anos de idade. Não pago o INSS, mas cheguei a trabalhar com carteira assinada por alguns períodos na década de 80. Depois casei e não tive mais contribuições. Eu posso me aposentar por idade, doutora Luciana? Nesse caso, vai depender de quanto tempo de contribuição ela tem. E se faltar tempo de contribuição, ela pode contribuir até completar o tempo que falta. Ela já tem a idade mínima, que no caso das mulheres é de 62 anos. O que mais ela vai precisar para se aposentar? Completar a carência de 180 meses, ou 15 anos de contribuição. Como na pergunta não diz quanto tempo exatamente ela tinha, né, isso teria que ser verificado e calculado. Mas se ela já tiver 15 anos de contribuição, mesmo que se trate de períodos muito antigos, não importa. Esses períodos vão ser considerados e ela vai poder se aposentar. Agora, digamos que ela tenha 13 anos, 12 anos, ela pode pagar o INSS durante aquele tempo que faltar para se aposentar futuramente. Então, seria interessante ela fazer um planejamento previdenciário, verificar todo o tempo de contribuição dela para saber direitinho. E muitas pessoas nos perguntam, inclusive, se pelo fato de terem parado de contribuir há muitos anos, se aquelas contribuições perderiam a validade. Não, né? Não importa que ela tenha contribuído na década de 80 ou que fosse década de 70, não importa o período. Se as contribuições foram feitas, elas precisam ser consideradas para a aposentadoria. Então, pensei que esses 15 anos de contribuições, elas podem ser uma diferença entre uma e outra, se for 10, 20 anos, não tem problema. Não tem problema. Bom, agora aqui é a pergunta de um anônimo. Sou aposentado e ganhei uma ação trabalhista contra a empresa que trabalhei. Nessa ação, recebi diferenças referentes ao adicional de periculosidade e horas extras. Essas diferenças salariais não deveriam entrar no cálculo da minha aposentadoria, doutor Luciano? É possível que sim. Existem muitos casos em que, após uma reclamatória trabalhista, a pessoa pode entrar com um pedido de revisão de benefício no INSS. E já vou explicar por quê. Quando o INSS calculou a aposentadoria daquele trabalhador, utilizou um determinado número de contribuições. Então, o que tem que se verificar inicialmente? Qual foi o período de contribuição que foi utilizado para calcular a aposentadoria dele? Então, vamos supor que o INSS tenha utilizado os meses de julho de 94 até janeiro de 2024, uma hipótese, para calcular a aposentadoria dele. Fez a média dessas contribuições e calculou o valor do benefício. O que vai ter que se verificar em segundo lugar? Qual o período em que ele teve diferenças salariais nessa reclamatória trabalhista? Então, se for um período que é igual, né, ou pelo menos em parte, ao período que foi utilizado para calcular a aposentadoria dele, sim, ele vai ter diferenças no benefício, porque o salário dele vai aumentar, né? Se o salário dele aumentou, então o valor dos salários de contribuição perante o INSS também aumentaram, e isso que vai gerar reflexos na aposentadoria. Então, é importante, assim, quem teve reclamatória trabalhista com diferenças salariais, que veja se não se enquadra em uma hipótese de revisão de benefício, né? Quais valores que não entram? Não vai entrar se for uma verba indenizatória, porque aí não tem nenhuma diferença no valor do salário.
Mas vamos supor, então, ele teve um processo que ele ganhou há 10 anos atrás, de um período que ele trabalhou 10 anos com adicional de periculosidade. Ele pode fazer essa revisão de uma ação trabalhista de 10 anos atrás? Para contar, para fazer esse ajuste? Pode, ele só tem que ficar atento ao prazo de decadência. Então, ele não pode deixar passar 10 anos da data do recebimento da primeira aposentadoria dele. Então, existe um prazo decadencial, mas, mesmo que se trate de uma reclamatória antiga, ele vai ter que verificar se o INSS calculou corretamente a aposentadoria dele. Muito bem. Bom, agora temos a pergunta do Alexandre. Eu fiz uma simulação do meu INSS e ali diz que faltam 5 anos de contribuição para me aposentar. Posso adiantar essas contribuições para me aposentar logo, doutora Luciana? Essa é outra questão que muitas pessoas também fazem, digamos, né, no caso dele, faltam 5 anos para se aposentar. Eu posso pagar tudo de uma vez só e já me aposentar agora? Não, não pode, não é assim que funciona. A gente não tem como antecipar as contribuições, né? Ele tem que pagar os 5 anos daqui para frente, mês a mês, né? Então, é importante que ele vá mantendo ali em dia os seus recolhimentos previdenciários. Não tem como pagar tudo de uma vez só e antecipar para poder se aposentar logo. Seria uma boa ideia, se fosse possível, né? Ou falta às vezes 2 anos, né? Eu pago 2 anos e já aposento agora. Sim, muitas pessoas, né, pensam nisso, mas não tem como fazer. Bom, temos aqui a pergunta do Pedro Afonso. Trabalho em uma indústria que tem um ruído muito alto, mas usamos EPIs durante o trabalho. Alguns colegas disseram que temos direito a nos aposentar mais cedo por conta do ruído. É verdade isso, doutora Luciana? Dependendo do nível de ruído, é possível sim que ele tenha direito a uma aposentadoria especial. O que é aposentadoria especial? É uma aposentadoria com um tempo reduzido de contribuição, que é para aquelas pessoas que trabalham submetidas a algum agente nocivo à sua saúde ou integridade física. Atualmente, a legislação previdenciária prevê que um ruído médio acima de 85 decibéis, para uma jornada de trabalho de 8 horas, ela já é considerada insalubre, ela é considerada nociva à saúde do trabalhador. Então, se os níveis de ruído no ambiente de trabalho dele forem superiores a 85 decibéis, isso vai contar como tempo de trabalho especial, né, que daria direito a uma aposentadoria aos 25 anos de serviço, atingindo a idade mínima de 60 anos. E um detalhe, a jurisprudência já se firmou no sentido de que não importa se o trabalhador utiliza EPIs ou não. No caso da exposição ao ruído... Eu pensava que se a pessoa tivesse todos os equipamentos de segurança que minimizassem esse fator que poderia impactar na saúde dele, e se esse EPI minimizasse ou zerasse esse risco, ele não teria direito a isso. No caso do ruído, não, porque se entende que o EPI não vai zerar, não vai eliminar totalmente essa exposição. E no caso de agentes cancerígenos também não. Então, nesses dois casos, os EPIs não são considerados, mesmo que ele realmente utilize os EPIs. Há alguns outros, ao contrário, se tiver o EPI, não conta. Sim, se for comprovado que o EPI era eficaz, dependendo do agente nocivo, aí sim, ele pode deixar de contar para a aposentadoria especial. Mas não sabia que tinha essa questão de ruídos não contar também. E o ruído, eu falei em 85 decibéis porque é a legislação atual. Isso já foi diferente em outros períodos. Foi maior ou menor? Já foi maior e já foi menor. Pois não. Até 97, os decretos regulamentadores previam um ruído acima de 80 decibéis. Entre 97 e 2003, passou a ser de 90 decibéis. Então, nesse período, a legislação era mais rigorosa, né? Aí depois ficou no meio termo, ficou nos 85 decibéis. Você sabe que, às vezes, para a questão de vizinhança, é 55 decibéis o barulho que para poder contar, para pedir para o vizinho baixar em final de semana, né? Então, imagina se 55 decibéis já é alto, 85 é bastante, né? É bastante, é muito comum acontecer ou em trabalhadores de indústria que usam maquinário pesado, ou também muito comum com os aeroviários, né, que trabalham
nas pistas de aeroportos, ali, com certeza o ruído é muito alto. Fiquei pensando agora no avião que está estacionando, tem aquela pessoa que fica na frente ali, que fica com o protetor auricular, mas o ruído do avião é muito alto ali, realmente, né? Sim, inclusive até a própria vibração do ruído também, aquilo tem efeitos no organismo. Eu fico pensando se o avião não vai parar mesmo, ele fica ali, né, e você vai que o avião vai bem para cima, né? Sim. Bom, doutora Luciana, muito obrigado pelos seus ótimos esclarecimentos aqui no programa, agradecendo essa qualificada audiência e desejar um ótimo final de semana. Tchau, tchau.